Bom dia, Felipe. Bom dia, tudo bem? O áudio tá bom? Bom dia, Kênia. Obrigada, bom dia para você também. Estão me ouvindo bem? Eu não acredito que sim. Deixa eu mexer aqui. Então ótimo. Falta um minuto aqui pelo meu relógio para nós iniciarmos pela prece. Posicionar as coisas aqui de modo que eu consiga ficar de frente. Senhores, bom dia. Obrigada pelo retorno. Vamos iniciar 9 horas. Vou convidar todos para elevar o pensamento. Vamos fazer uma prece inicial. Vamos colocar o nosso coração em sintonia, em calmaria, para que hoje o nosso estudo do livro Fonte Viva, ele germine nos nossos corações, de modo então que agora nós vamos mentalizar luz, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para realizar o nosso estudo desta quinta-feira, que os espíritos amigos possam nos acolher, que as palavras possam vibrar no nosso coração, nos impulsionando à prática do bem, nos impulsionando à prática da caridade, da indulgência, da benevolência, de modo que iniciemos esse dia com bastante paz, que consigamos absorver todo o conteúdo que aqui nos será ofertado, agradecendo a Deus a oportunidade, agradecendo ao nosso irmão maior Jesus, que nos deixou palavras tão bonitas, tão acolhedoras e consoladoras, tão propícias para o momento que estamos vivendo. Eu agradeço, Senhor, pelo dia que renova as minhas energias, renova as minhas forças para recomeçar. Hoje, agora e sempre, graças a Deus. Obrigada, bom dia. Senhores, então, mais um dia aqui. Meu nome é Clarice Oliveira. Vou conduzir o estudo do livro Fonte Viva, capítulo 110, Embainha tua espada. Mas, preliminarmente, vamos então passar alguns recados que a Fraternidade Jesus Amigo nos pede. Eu vou iniciar sugerindo às pessoas para que coloquem um copo de água para fluidificar. Então, durante o nosso estudo, as pessoas podem, então, colocar um copo de água, a espiritualidade amiga vai estar atuante e, consequentemente, fluidificar a nossa água. Pode ser para a casa toda, pode ser copos individuais. Informar o horário das lives, elas estão ocorrendo às 9 da manhã, pelo estudo do livro Fonte Viva, e às 20 horas é o Evangelho segundo o Espiritismo. Informo também sobre a possibilidade de colocar o nome no livro de radiação através do Facebook e através do Instagram, pela página Fraternidade Jesus Amigo. Temos também apostilas que estão sendo disponibilizadas no site da FEB para a evangelização das nossas criancinhas, então a evangelização infantil, pelo site da Fraternidade e também pelo site da FEB. Ativem as notificações do Facebook para que vocês não percam nenhum conteúdo que aqui na página está sendo disponibilizado. E convido também todos vocês para se inscreverem no canal do YouTube da Fraternidade, Fraternidade Jesus Amigo, é só apertar inscrever. Dados os recados, vamos então para o estudo, temos aí 15 minutos. Hoje, conforme eu havia dito, nós vamos trabalhar o capítulo 110, o livro é Fonte Viva, Embainha sua espada. Ok? Eu vou iniciar pela leitura e aí então falaremos um pouco sobre o que estudamos. Sobre o que eu li, na verdade. Embainha tua espada. Jesus foi no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 11. A guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência,
abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela, surge o morticínio e o arrasamento, que compelem o povo à crueldade e à barbárie, em razão das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvairos. Ocorre o mesmo dentro de nós quando abrimos a luta contra os semelhantes. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimento nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor: embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos, assim, que sacrificando-se sobre uma espada simbólica devidamente ensarilhada é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação. O livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, o médium Francisco Cândido Xavier. Senhores, então, temos aí um estudo que nos recorda, então, embainha tua espada, Jesus, então, narra no Evangelho de João. Nós temos aí, então, uma ideia de guerra, né? Nós conseguimos captar que estamos falando de conflito. Na época, sabemos, então, que temos carregado uma história de povos conflitantes. As pessoas tinham algum pressuposto, tinham algum propósito e resolviam através da guerra. Mas o que nos chama a atenção é que hoje o texto se faz tão atual porque as guerras continuam. Mas eu não estou falando das guerras entre as nações, que também continuam, mas vamos trazer para o nosso universo, para o nosso íntimo. Nas primeiras linhas, já temos aí a descrição da guerra. Então, vamos por parte. As primeiras linhas nos traz: furacão de inconsciência, abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. Então, temos aí a descrição de que a guerra ela traz uma ideia de disputa, de conflito, de batalha, confronto. Então, veja bem, ela vem em forma de furacão, então ela vem com uma certa potência, trabalhando a inconsciência. Eis que conscientemente não deixaríamos o coração vibrar na sintonia da guerra. Então veja, nas primeiras linhas nós já conseguimos captar, através do estudo, que a guerra ela provoca uma inconsciência em nós, abrindo as portas aos monstros da iniquidade por onde se manifesta. Então aí nós temos a falta de consciência, nós temos uma certa letargia. Por quê? Porque nós estamos mortos, por assim dizer, para os nossos ideais mais profundos conquistados ao longo da nossa existência, da nossa evolução, que seria o amor.
Então, uma vez que a guerra entra, o amor sai, ou seja, a consciência do amor está indo embora. Por quê? Porque está tomando conta de nós uma ideia de confronto, uma ideia de conflito. Iniquidade, senhores, seria contrário à justiça. Então, veja bem, furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros do quê? Da iniquidade, né? Da injustiça, por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Aí sim nós podemos levar o nosso pensamento a uma guerra que a gente costuma ver em filmes. Então veja bem, são poucos dias de guerra, até mesmo porque morre muita gente e as pessoas acabam se ferindo e tem o domínio daquilo que se objetiva com a guerra. Da mesma forma acontece com o conflito íntimo, com essa guerra íntima que traçamos ou desse confronto que estabelecemos com o próximo. Nós trabalhamos durante séculos de existências, aí nós podemos falar da pluralidade das existências para conquistar o mínimo do amor, para conquistar o mínimo do respeito, o mínimo do senso de justiça. Mas um instante é capaz de derrubar tudo que laboriosamente conquistamos através do trabalho. E aí nós podemos falar da lei do trabalho. Por quê? Porque a gente só consegue evoluir através do nosso esforço, através do labor. E aí ele nos recorda na leitura que todo aquele trabalho é jogado fora por um momento de fúria, de raiva, de ausência de indulgência, de ausência de perdão, de compreensão. A leitura também nos apresenta o que a guerra provoca. Veja bem, a guerra destrói rapidamente devido à sua fúria avassaladora tudo que a civilização levou séculos para construir, conforme nós falamos. Então, a nossa operacionalidade a favor do bem cai por água abaixo. Diante dela surge o morticínio e o arrasamento, que compele o povo à crueldade e à barbárie, em razão das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Então veja bem, nós estamos falando de maldade, de selvageria, de insânia. E aí a leitura ela nos leva a refletir que após a guerra aparecem dias amargos de sofrimento. Por quê? Porque eu não sei se acontece com vocês, mas quando a gente entra em conflito com alguém, os próximos dias ficam pesados, né? Você fica com uma dúplice personalidade, você perde a sua essência, não sabe bem quem é você. E aí você volta para a sua consciência, considerando então que aquele momento de guerra foi um momento de inconsciência, e aí nós temos conflito de princípios. Quem sou eu? Eu sou do bem? Eu sou do mal? Eu prego amor? Eu prego guerra? Eu prego duelo? Eu acredito numa essência de perdão, mas eu ajo contrário a este perdão, né? Então ele está nos apresentando aqui que a guerra vai trazer isso, dias amargos de sofrimento. E aí nós temos uma explicação de qual guerra ele está se referindo nos dias atuais. Veja bem, ocorre o mesmo dentro de nós quando abrimos luta contra o semelhante. Então, aquele momento de guerra que nós até agora estávamos mentalizando, começa a fazer parte, começa a traçar um paralelo com a guerra íntima. Por quê? Porque diariamente nós temos que lutar, combater o bom combate, mas não é com o outro, é contra nós, em razão do semelhante. A todo momento nós estamos convivendo com o outro, mas deixamos escapar a nossa consciência, o nosso bom senso e acaba se entrando em guerra. Eu estou falando das discussões, eu estou falando do momento em que o orgulho toma conta e até mesmo num diálogo simples, nós transformamos ele numa discussão até às vezes gravíssima. Então,
Guerra é o conflito entre as pessoas que se instala hoje, trazendo aqui para o nosso contexto. É o duelo que habitualmente nos submetemos ao enfrentar o outro. É os nossos confrontos diários que insistimos em ter com o próximo por causa das menores coisas. Veja bem, aqui a gente consegue perceber o grito do orgulho, né? Por quê? Porque quando você entra em conflito com o outro, você quer ser melhor que o outro, você quer dominar o outro. O senso de justiça sai porque você quer que prevaleça aquilo que você entende, aquela forma que você age. E quando o outro te apresenta uma nova forma, você não aceita, consequentemente nós não aceitamos. E aí começam-se os duelos entre você e o próximo, eu e o próximo, enfim. Eu acho que nós conseguimos aí visualizar o contexto que eu estou querendo dizer. Então, sustentando a contenda, né? A contenda do quê? De uma discussão, de um conflito com o próximo, destruidora tempestade de sentimento nos desorienta o coração. A maioria das pessoas, quando elas discutem umas com as outras, elas fazem assim, elas relatam assim: quando eu vi, eu já estava discutindo, e aí aquilo fica um passo da agressão, porque veja bem, nós estamos perdendo a consciência, então você não consegue mais calcular os seus atos. Quando as palavras de ofensa começam a sair da nossa boca, automaticamente a gente começa a vibrar na mesma sintonia da ofensa, e a partir dali é como se você assumisse a responsabilidade por qualquer ato que vá acontecer, porque nós já nos divorciamos da razoabilidade, que seria manter a serenidade, a paz, perdoar o outro e nos perdoar em razão do orgulho ter manifestado naquele momento, mas conseguimos compreender que a sanidade precisa ser retomada, que os princípios precisam ser retomados. O que acontece com os nossos sentimentos? A leitura nos traz. Ela explica exatamente o que acontece nesse momento de duelo, de conflito com o próximo. Sofre desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havia relegado a retaguarda da evolução. Então, o orgulho e o egoísmo vêm de forma avassaladora, dominando o nosso coração, porque só você é importante naquele momento, só o que você acha é importante, só as suas ideias são importantes. Então, veja bem, a leitura explica o que acontece nesse momento de guerra. Desabamento, desintegração, desequilíbrio, vibrações egoístas. Tudo contrário à nossa evolução. Tudo contrário à nossa evolução. Esses breves momentos de guerra e de insânia, senhores, nos faz pagar um alto preço até adquirirmos novamente um certo equilíbrio, né? Conforme nós havíamos aí falado. Então Jesus, nosso irmão, modelo e guia, fala a Paulo: embainha tua espada, guarda a tua espada, né? Combater o bom combate é com o amor. Nós devemos ser reinado de luz, exemplos de paz, senhores. A luta então é conosco. Sair do instinto e sair desse instinto selvagem e nos elevar na nossa zona de conhecimento e, se for preciso, se calar. Nós devemos então ter em mente a compreensão, a indulgência, o perdão, consequentemente o amor. Vamos então deixar o amor comandar essa maior guerra que existe, que é entre nós e nós mesmos, que é esse conflito de ideais, esse conflito de experiências, essa oscilação entre o bem e o mal. Certos então de que trabalhei todo o entendimento que nós aqui captamos do texto, eu queria deixar só uma recordação que é o livro da questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Eu vou ler de novo porque eu dei uma gaguejada. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas.
Obrigado, um bom dia. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e eu agradeço muito a atenção dos senhores. Mestre amado, espiritualidade do bem, espíritos trabalhadores de Jesus, agradecemos a oportunidade de mais uma vez realizar esse estudo, que consigamos através do estudo implantar novas ações, que consigamos, Senhor, diminuir que seja as guerras íntimas que nós traçamos com o nosso próximo, que o duelo não mais faça parte das nossas ações, que consigamos deixar de lado o orgulho, o egoísmo e pouco a pouco deixar o amor e a caridade nos dominar e conquistar assim, através das nossas experiências, novos passos rumo à evolução. Hoje, agora e sempre, graças a Deus. Senhores, obrigada. Vou encerrar. O horário, então, foi obedecido, pelo contrário, ultrapassou um pouco, então vamos encerrar. Obrigada.